Quem está conosco hoje é o nosso irmão Wagner. Irmãos, boa noite. Que os bons espíritos estejam nesse ambiente e que sejam para nós fonte de inspiração, de orientação, não é? Aqui, como encarnados, falando aos irmãos, nós somos como que alto-falantes da espiritualidade para o mundo físico. E, obviamente, a expectativa é de colaboração. Colaborar com cada um dos irmãos que aqui estão, colaborar com os espíritos desencarnados que aqui estão também. E, obviamente, na proporção que nós falamos, nós também aprendemos imensamente. Estamos todos em curso espiritual, estamos todos em processo de aprendizado, repetindo, às vezes, em muitas e muitas ocasiões, os mesmos exercícios, às vezes errando, às vezes acertando. Mas, para falar de um assunto tão complexo, não é um assunto delicadíssimo, o sexo visto sobre a luz da doutrina espírita, principalmente como uma plateia. Era assunto talvez para a gente estudar e detalhar quase que individualmente. Nós gostaríamos primeiro de começar fazendo com vocês aqui alguns combinados, tá bom? Alguns combinados. Combinado número 1. Nenhum de nós está isento, e me desculpe falar da vida alheia, nenhum de nós está isento de experiências delicadas no assunto da sexualidade. Somos ainda crianças espirituais e o nosso passado está recheado de experiências, às vezes, um pouco delicadas. O combinado número 1 é que Deus não enxerga o nosso passado. Deus não enxerga o nosso futuro. Para Deus, o que existe é o presente. Então, no momento agora em que nos apresentamos a Deus, é o momento em que Ele nos conhece, independente dos erros ou dos caminhos trilhados lá atrás. Se existe uma boa índole, uma boa vontade, se existe uma decisão de reorganizar as próprias energias e os próprios caminhos, é nesse momento que Deus nos enxerga. Tudo bem? Feito um primeiro combinado? Ok? Segundo combinado número 2. Absolutamente não existe ponto final. As expressões, palavras, os valores que nós vamos tentar disseminar aqui, oriundos da espiritualidade, de forma nenhuma traçam obrigações ou caminhos definitivos. São sugestões. Tá bem? Tudo bem ou não? Tá bem? O processo do amadurecimento humano, o processo da evolução humana, ele se dá por como é que nós poderíamos dizer? Talvez por etapas. Os Espíritos falam para nós assim que nós não evoluímos com aquilo que nós ouvimos. Nós evoluímos com as reflexões que fazemos sobre aquilo que ouvimos. Entendemos? Tudo bem? Nós não evoluímos com aquilo que vemos. Nós evoluímos com as interpretações, com a meditação, com a avaliação e aplicabilidade daquilo que vemos. O nosso processo evolutivo, ele se dá com as escolhas que eu faço. Mas para fazer escolhas, eu tenho que pensar. Para pensar, eu tenho que ter material para eu pensar. E para eu ter material para eu pensar, eu tenho que ter boa vontade para buscar esse material. Nós aqui estamos com boa vontade. Vamos torcer para que os Espíritos nos tragam bastante informações para nós termos objeto de reflexão. Então, não existe ponto final. Nós vamos traçar algumas observações, convidando os irmãos a pesquisarem, a conhecerem, a aprofundarem no tema e no assunto. Tudo bem? Combinado número 2, ok? É impressionante, é estarrecedora a profundidade da sexualidade na história da humanidade. Primeiro, um agradecimento especial às senhoras, mamães, não é? Muito obrigado. O planeta Terra, há pouco tempo atrás, comemorou a incrível marca de 8 bilhões de seres encarnados. Todos eles vieram dos seus ventres.
cada filho, cada corpo, cada espírito, cada alma aqui encarnado traz por objetivo o seu progresso, a sua iluminação, o seu amadurecimento como filho unigênito de Deus que cada um de nós somos. Então, o processo ou a reencarnação é absolutamente importante, fantástico e decisivo nesta jornada evolutiva nossa. Somos os mesmos espíritos da época dos Neandertais, do homem das cavernas, não é? Que viemos desde lá até agora, encarnando e desencarnando muitas e muitas vezes, trazendo em cada etapa de vida a nossa bagagem psíquica e expressando esta bagagem psíquica no ambiente onde nós nos manifestamos. O nosso destino é a angelitude. Então nós começamos lá muito antes do homem das cavernas, com destino à angelitude. Ok? Tudo bem ou não? Estamos no início? Estamos ou não? Não. Chegamos no final? Também não. Nós estamos a caminho. Quando é que vamos chegar lá? Quando é? Quando é que vamos chegar lá? A pergunta é assim, ó, quando é que você vai virar um anjinho? Vai demorar? Ou vai ser rápido? Onde é que está escrito o tempo? Quanto tempo demora o processo da iluminação espiritual de cada um de nós? Não existe uma marca para isso. Cada um de nós tem uma vontade, uma determinação, um impulso, uma energia que coloca no seu processo de aprendizado. E é esta energia, é esta vontade, a vontade de buscar o conhecimento, de refletir, de tomar decisões. É este ciclo, é no impulso deste ciclo é que determina o quão rápido ou quão demorada será a nossa jornada evolutiva. Tudo bem? Sexualidade dentro da humanidade é muito fácil de percebermos os incríveis, os maravilhosos trabalhos que já foram feitos e conquistas alcançadas pela humanidade, não é? Utilizando-se, se assim podemos dizer, da sexualidade, mas é incrível, é estarrecedor da mesma maneira as incontáveis quedas morais e espirituais que nós acumulamos. Quantos casamentos desorganizados, porque começaram uma irresponsabilidade sexual, e que depois se arrastam em tomos e quedas variados. Quantos estupros, quantos assassinatos, quantos infortúnios, quantas negociatas, quantas coisas tristes nós vemos ainda hoje na humanidade, com a banalização, com a vulgarização de uma energia tão sublime quanto a energia sexual. Somos espíritos ainda crianças fazendo bagunça na casa do Pai, que é Deus. Precisamos nos organizar, precisamos nos acomodar, nos conhecer, precisamos compreender, só um instantinho, a importância da metodologia, da organização destas energias, para que minimamente controlando-as, nós consigamos diminuir as dificuldades que temos. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho que mexer. Acho que é aqui. Deu certo. Quase um herói hoje. Já consegui acertar a primeira tecla. Jesus é mestre e Senhor. Jesus é um educador. Nós temos que descrucificar Jesus. Tá bom? Tira Jesus da cruz. Veja, entenda, compreenda Jesus como um mestre e Senhor. Aquele que ensina, aquele que ampara, aquele que traz ou dissemina educação. O Evangelho de Jesus precisa ser visto sobre a alcunha da moral. A moral é quando eu compreendo e pego os seus ensinamentos para aplicar a minha vida pessoal. Como educador, ele vem e distribui o conhecimento, mas ele não obriga o aluno a seguir. Absorver o conhecimento e decidir o próximo passo é uma tarefa de cada um de nós. Se nós quisermos aprender e evoluir amanhã, ótimo. Se nós quisermos aprender e evoluir daqui a 1 milhão de anos, ótimo do mesmo jeito. Jesus estará nos auxiliando sempre. Tá bom? Identificar o nosso trabalho,
dentro do concerto da vida, é o nosso grande desafio. Vamos abordar o assunto então? Conceituação. Se nós pedíssemos a vocês para conceituar sexo, o que é que nós teríamos? Pensem sobre isso, por favor. Energia calorífica, energia mecânica, energia sonora, energia sexual, energia luminosa, energia... Qual outro tipo de energia que existe? Tudo é energia. O seu corpo físico é energia. O seu corpo perispiritual é energia. Energia sexual, antes da palavra sexual, vem energia. Compreendemos? É um processo, é uma fonte, é uma ferramenta de trabalho, evolução, procriação. É um processo absolutamente natural. Em todas, nós íamos dizer, em todos os seres humanos, não. Em todos os aspectos da natureza. Em todos os aspectos da natureza existe a energia sexual. Tudo bem? Quando nós avaliamos a atração entre os astros ou a conexão entre as moléculas, existe ali uma energia entre eles. Ela obviamente muda de característica e de forma, mas a fonte, a origem da energia é sempre a mesma energia. Ok? Continuando no conceito, ou na conceituação do sexo ou da energia sexual. O sexo na vida universal. Sexo é fundamento à vida universal. Encontra-se nas origens da própria vida, a qual é emanada do Criador. A energia sexual está intimamente ligada a todo princípio e vida, em todos os graus evolutivos, tanto no planeta Terra, como em todos os outros campos do universo. Tirem da cabeça que o universo é a Terra. O sexo é essência, é energia divina, é força da vida. Encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Esta energia não é para o seu deleite. Esta energia não é para você produzir os seus processos egoísticos. Esta fonte divina não é ou não pode ser objeto de maus tratos ao nosso semelhante ou de manifestação da nossa brutalidade. Nós todos, do primeiro ao último, somos filhos unigênitos de Deus. Não existe ninguém no universo igual a você. Valores, experiências, virtudes, vícios, vitórias e quedas. Você é único. E é convidado a usar da energia divina chamada sexualidade, como fonte de produção de vida, de conhecimento e de valores. Quando nós deturpamos isto, é o momento em que afligimos ou infligimos as próprias leis que estão na nossa intimidade. Quando nós usamos ou manifestamos de uma maneira egoística, de uma maneira primária, infantil ou brutal, é o momento em que eu afeto as leis estabelecidas na minha própria consciência. E, obviamente, serei responsabilizado por isso lá na frente. Ok? Tudo bem? Ainda conceituando a questão da sexualidade. Examinado como força atuante na vida, a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atuação dos astros. Por quê? Então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Meus irmãos, tirem a ideia de sexualidade da genitália humana. Tire a concepção de sexualidade dos órgãos genitais do homem ou da mulher. Tire a concepção de sexo ligado a trocas orgânicas celulares entre ambos os sexos.
sexualidade divina, ou sexualidade na visão da doutrina espírita, está imensamente além desse processo. Ok? Nos encontramos ainda muito distanciados das belezas das leis divinas em nossa própria vida afetiva. Pensem sobre isso, por gentileza. Quisera eu ter 13, 14, 15 anos para colocar isso em prática, não é? É ou não é? Depois de tanta água que já passou debaixo da ponte, depois de tantas experiências, depois de tantas memórias, eu tive a grata felicidade de ler esta frase, essa expressão, no livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. Antes da união conjugal, pense na união de qualidades. Não olhe seu cônjuge como objeto. Não olhe como fonte de prazer, ou de ter gosto, ou de satisfação para você próprio. Tenha respeito por você e pelos outros. Antes da união conjugal, pensemos que somos seres que estamos nos unindo, que estamos nos encontrando, ou melhor, que estamos nos reencontrando dentro da história da humanidade, para construir algo que é divino. A pessoa que eu toco é um ser divino, e eu não toco em ninguém, sem assumir grandes responsabilidades dentro da lei divina. Então, pense bastante antes de fazê-lo. Tudo me é lícito, porém nem tudo me é razoável. Porém nem tudo me é bom, nem tudo pode ser agradável. Então, muitas vezes nós justificamos, dizendo que a carne é fraca, que é uma tendência animal, que é isso ou aquilo. No final das contas, é puro egoísmo, pura manifestação dos desequilíbrios íntimos que encontra ou que se manifesta dentro da sociedade. Então, mesmo que a gente dizia agora, não é que dá vontade de voltar aos 13, 15 anos de idade para ler isso outra vez e praticar, não é? Mas, bobagem, nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. O tempo é agora. Como dissemos no início, para Deus, o passado e o futuro não existem, é o presente agora. Nesse momento agora, não é? Eu posso renovar em muito as concepções que eu tenho sobre família, sobre sociedade, sobre o meu semelhante, renovar as concepções sobre mim mesmo e, com isso, passar a entender mais do que uma união conjugal, uma união de virtudes, de conquistas, de vitórias, de projetos. União de projetos espirituais, união de objetivos espirituais, união para a vitória espiritual de ambos. Estão os dois, ou toda a família, em processo de amadurecimento, trocando energias dentro do lar, não é? Na expectativa de colaborar com a iluminação espiritual uns dos outros. Tudo bem? Eu agora achei um negócio aqui. Estava difícil de achar. E esta, veja se vocês gostam dessa frase. Antes da energia sexual, pense na energia construtiva. Esta frase está no mesmo livro, na mesma página, logo abaixo da outra. Não é? Então, vem as duas em conjunto. Antes da união conjugal, pense na união de qualidades, de virtudes. Antes da energia sexual, pense na energia construtiva. Energia, fonte de produção, fonte de vida, fonte de instrução, fonte de caminhos de iluminação para todos nós. E a energia sexual também está dentro desse ponto. Então, é razoável, seria de bom grado, nós revermos algumas avaliações que temos, pensarmos sobre alguns caminhos que escolhemos, não é? E entendermos de vez que o processo da energia sexual não está nos órgãos genitais, e sim, é uma energia construtiva.
unir-se a alguém ou compartilhar a vida com alguém para que este processo, para que esse compartilhamento seja produtivo, ok? É um processo em que ambos amadureçam e todos aqueles que estejam em volta também consigam participar deste processo. Tudo bem? Vamos lá. Faça a pergunta: onde está a sede do sexo? Onde está o sexo? Se nós tivéssemos feito essa pergunta no princípio, seria natural nós pensarmos que está nos órgãos genitais. Na verdade, os membros do corpo, todos eles, todos os membros do corpo, são absolutamente mecânicos. Não existe nenhum órgão, nenhum fundamento, nenhuma estrutura, nenhuma fisiologia no corpo físico que tenha vontade. São todos, do primeiro ao último, absolutamente mecânicos. Então, onde está a sede do sexo? Onde começa a energia sexual? Onde começa? Na Terra. Na Terra. É vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força e amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. O sexo, para a maioria esmagadora das criaturas humanas, está restrita à função dos órgãos genésicos. É muito natural esta visão em virtude da própria ignorância humana com relação ao espírito. Sexo não é só prazer de minutos, é a permuta de células sexuais e de energias que duram por um tempo incontável. Então a pergunta é: onde está a sede do sexo? Onde ele mora? Tudo nasce na sua mente. Tudo nasce no seu ato de sentir. Tudo nasce ou floresce após o sentimento no processo do pensamento. Depois de sentir e depois de pensar, você vai agir. Depois de agir, você vai colher as experiências da sua ação. Estas experiências benéficas ou não, elas te ajudarão a formatar o seu sentimento lá no futuro. Meus irmãos, tudo começa no seu ato de sentir, no seu ato de pensar. No princípio nós falávamos com vocês, nós falávamos assim. O processo evolutivo se caracteriza lá nas escolhas que eu faço. Para eu fazer escolhas, eu tenho que meditar, pensar. Para eu meditar, eu tenho que ter conhecimentos. Para eu ter conhecimentos, eu tenho que ter vontade de buscá-los ou vontade de adquiri-los. Esta vontade de buscar o conhecimento muitas vezes vem pelo cansaço ou pela dor que a falta do conhecimento provoca. Coloquemos aqui dentro ignorância, brutalidade. Coloque aqui dentro egoísmo e coloque a roda para girar e ver o que dá. É isso que nós fizemos ao longo da história da humanidade. Agindo e reagindo com brutalidade. Mas a brutalidade não é uma ação. A brutalidade é um sentimento, é uma doença moral. Agindo e reagindo com egoísmo. Egoísmo para uns para com os outros. A busca do hipotético prazer em detrimento da honradez, em detrimento do equilíbrio, do bom senso. Esta busca hipotética do prazer não é uma ação, é um sentimento. E é um sentimento doentio, é uma doença moral. É uma doença moral. Uma doença moral que, manifestada na sociedade, vai produzir dor para todo lado que ela se manifestar. Compreende? Coloque no centro, coloque no pilar a brutalidade, a ignorância, o interesse pessoal.
como um sentimento, como uma doença moral. A partir daquele você pensa, a partir do seu pensamento você age, a partir da sua ação você colhe a experiência. Muitos de nós colhemos a experiência da paternidade ou da maternidade sem planejamento, ou muitos de nós colhemos a experiência da violência, colhemos a experiência do abandono, colhemos a experiência, às vezes, quiçá até de uma prisão, de uma penitenciária, de um processo mais sério. Não é? Quantos de nós sofremos com o abandono? Quantos de nós sofremos com o abuso uns dos outros? Ou quantos de nós abandonamos ou abusamos? Quantos assassinatos, quantas tragédias sociais produzidas? Quantas tragédias sociais produzidas a partir de um sentimento de equívoco, de ignorância, de interesse pessoal, não é? Da mesma forma que existe vamos dizer assim, um cenário preocupante, muito preocupante na humanidade, não de agora, na história da humanidade, com relação à sexualidade desvirtuada, coloquemos aqui o equilíbrio, coloquemos aqui a caridade, coloquemos no centro da sua mente o bom senso, coloquemos no centro desse pilar a fraternidade. E agora coloquemos a roda para girar. O sentimento de fraternidade, de humanidade, de compartilhamento, a responsabilidade. A partir dali o pensamento, a partir dali a ação, o reflexo, a colheita das experiências dessas boas ações e o processo cíclico ele se fundamenta. Em um primeiro caso, a dor, a desonra, o desrespeito, as lágrimas em muitas e muitas pessoas. No segundo, a produção de vida e luz, a produção de conhecimento espiritual, de valores, de dignidade, de respeito, não é? Então, o processo da sexualidade, a sede da sexualidade, muito, muito longe dos órgãos, ela se encontra na mente de cada um de nós. Meus irmãos, se existe uma sugestão, não é conselho não, tá, gente? Sugestão. Joguem fora aquela frase de que a carne é fraca. A carne não tem tendência nenhuma, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós talvez pudéssemos dizer, o espírito é mal educado. Talvez fosse melhor falar assim. Compreende? Tudo bem? Vamos lá. Responsabilidade. Sexo e responsabilidade. Ou a responsabilidade com suas energias sexuais a partir da visão da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec traz para nós a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos é: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Traduzindo a pergunta, nós talvez pudéssemos dizer assim: para que você está aqui? Não é? Para que nós estamos aqui? Os Espíritos respondem da seguinte maneira, mais ou menos da seguinte maneira: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a reencarnação é uma missão. Para outros, a reencarnação é uma expiação. Visa ainda outro fim, traz ainda outro objetivo à encarnação: a de colocar o homem em condições de cumprir a parte que ele toca na obra da criação. Então nós aqui temos dois objetivos simultâneos com as nossas reencarnações. O primeiro objetivo é aquele caminho, lá dos homens das cavernas até a angelitude, a produzir evolução para nós mesmos, ok? E o segundo objetivo, cumprir a parte que nos toca na obra da criação, colaborar com a evolução do nosso semelhante.
cada um de nós vem do mundo espiritual com um programa de trabalho absurdamente maravilhoso, rico, profundo, profícuo, de acordo com as tendências que cada um de nós trazemos, de acordo com débitos e créditos que temos das encarnações passadas, e obviamente a partir da história, não é, do nosso passado e as perspectivas, as potencialidades que trazemos hoje. Então a nossa reencarnação traz um projeto espiritual absurdamente desenhado, que envolve dezenas, quiçá centenas de pessoas. Meus irmãos, eu não tenho o direito de interferir na vida de alguém e mudar um projeto espiritual tão rico como esse. Seria, no mínimo, uma insensatez de minha parte, ou da nossa parte, quando irresponsavelmente eu entro na vida de alguém apenas com expectativa de satisfação pessoal. Eu estou mudando, às vezes de uma maneira drástica, quiçá definitiva, um programa espiritual absurdamente lindo e maravilhoso, que foi projetado muito antes da reencarnação dessa pessoa. E talvez eu possa estar conduzindo esse ser humano a uma tragédia espiritual de longas proporções. Não é de bom senso para mim, nem para ninguém, que nós façamos uma interferência tão drástica e tão séria. Da mesma forma, se eu tenho tanta responsabilidade, ou assumo tanta responsabilidade com o meu semelhante, é necessário eu pensar nas próprias responsabilidades ou nas próprias interferências que eu assumo para comigo mesmo. Vamos lá. Falando agora sobre as responsabilidades para nós mesmos. O nosso processo de aprendizado, ele se dá sempre por repetição. Tudo que nós fazemos, ou tudo que nós aprendemos, é por repetição. Quando nós trocamos a tela aqui e aparecem lá as letras, imediatamente vocês leem, não leem? Vocês leem por quê? Porque vocês escolheram ler? Não, porque é um processo já natural, porque nós viemos exercitando a leitura desde a primeira infância. Não é assim? Da mesma maneira como a leitura, ou como a visão, como o olfato, o tato, da mesma forma que nós interagimos com o mundo externo de uma maneira compulsória, automática, porque essas energias já guardadas, elas ativam, elas produzem uma reflexão imediata dentro de nós, nós também trazemos as mesmas reflexões sobre a sexualidade. Quando nós carregamos a memória, esta memória, ela traz conosco energias. O nosso organismo é um campo energético. Quando a energia é benéfica, quando ela é frutuosa, ela produz a saúde e o bem-estar para todo o nosso cosmos orgânico. Porém, quando ela é deletéria, ela também produz traumas e sequelas para todo o nosso corpo orgânico. Então, quando nós nascemos nesta vida agora, nós trouxemos do nosso passado muitas das memórias boas e fortes e saudáveis que impregnam a nossa individualidade na vida cotidiana até hoje. Mas trazemos também muitas reflexões e experiências traumáticas, delicadas e complexas, que acompanham a nossa individualidade e que se manifestam na vida física até hoje. Nós talvez pudéssemos dizer assim para você: quando aparece uma palavra no quadro e você a lê imediatamente, você não está fazendo isso pela primeira vez. Quando nós temos um desequilíbrio na área da sexualidade, você também não está fazendo isso pela primeira vez. Você está repetindo erros e quedas anteriores e que afloram e que eclodem na sua intimidade. E como ainda existe uma dificuldade de autodomínio, de autocontrole, não é? Esses processos se repetem e existe uma regravação daquele processo. Então, quando eu produzo uma ação danosa hoje,
Esta ação danosa é uma repetição de outras muitas que eu já pratiquei nas vidas anteriores. E quando eu a pratico, eu regravo ela e novamente tenho que brigar com ela no dia de amanhã. Compreendemos isso? Quanto mais energias ou memórias ou conhecimentos, se é que podemos chamar de conhecimentos, quanto mais gravações deletérias eu fizer no dia de hoje, amanhã eu vou ter que lutar com essas gravações. A nossa mente é uma máquina absurdamente rica em potencialidade. Um olhar, um gesto, uma fala, sabe? Tudo nós gravamos. E quando gravamos de maneira errada, naquele momento em que termina aquela gravação, no tempo seguinte, passo eu a brigar com aquela gravação nociva. Vamos lá. Vamos fazer uma experiência aqui juntos? Vamos? Vocês nos ajudam? Vamos fazer uma experiência juntos? Lembre-se quando você era criança, passava na televisão aqueles desenhos animados, em que era mais ou menos assim, uma floresta com árvores lindas, uma montanhazinha assim leve, toda aquela área toda coberta de neve, não é? Branquinho de neve. Aí no fundo da montanha, assim, no sopé da montanha, uma casinha, um chalezinho bonitinho, todo desenhado, não é? A janelinha bonitinha, a luzinha lá dentro, a cortininha na janela. Aí, quando você olha pela chaminé, uma fumacinha lá saindo e subindo, te indicando que ali mora alguém ou tem alguém. Não é assim que funciona? Lembra quando você viu esse desenho na televisão? Lembra-se? O que aconteceu na sua mente agora? O que aconteceu na sua mente agora? As nossas palavras reativaram todas as memórias que você tinha desde criança. E como elas foram reativadas agora, você sentiu todas aquelas emoções daquele processo lá. A infância, a alegria, a televisão, o ambiente, a imagem, a fumacinha. Quem aqui viu a cortininha da janela? Quem aqui viu a fumacinha saindo pela chaminé? Agora vamos contar uma história de sangue? Vamos ou não? Melhor não, né? Melhor não, né? Vamos contar uma história do desequilíbrio do sexo? Melhor não, né? Porque a nossa mente funciona assim. São gatilhos. E depois que eu gravo, eu passo um longo tempo brigando com aquela gravação. É um trabalho fenomenal. É um trabalho, assim, extremamente grande que eu preciso fazer para lutar contra aquela imagem ruim. Não é só a imagem ruim da sexualidade, não. É a imagem ruim sobre todos os aspectos. Tudo. Eu ligo o rádio, tem uma música ruim, eu desligo o rádio. Eu ligo o rádio, a mesma música ruim aparece, eu desligo o rádio outra vez. Na terceira vez que eu ligar o rádio, se brincar, eu sei cantar a música. Porque a minha mente não escolhe o que grava, eu gravo. O nosso campo psíquico grava milhares de impulsos por milionésimo de segundo. É um olhar, é um gesto, é um pensamento. E se a mente estiver impregnada, mudou sozinho? E se a mente estiver impregnada de pensamentos tortuosos, esta energia, ela é revivida, ela existe novamente. Ela existe novamente. Quando a gente falava aqui, para Deus não existe nem o passado nem o presente, existe o contrário. Para Deus não existe nem o passado nem o futuro, não é? Existe o presente, não é? Mas qual é o meu presente se naquele momento presente eu estou vivendo as energias deletérias lá de trás? Compreendeu? Então não é o passado, ele é presente. Se eu continuo hoje em desequilíbrio, em desarmonia, em briga constante, em memórias complexas, aquilo não é o passado, aquilo é o presente. Então eu não estou sendo, ou a minha consciência não está me avaliando pelo passado, não. Está me avaliando pelo meu presente. Eu estou vivendo aquele momento. Não é? Nós precisamos de muita responsabilidade para conosco mesmo. Nós precisamos compreender que da mesma forma que o meu semelhante tem
um largo e um magnífico projeto espiritual a ser edificado, a ser construído. Nós também, cada um de nós individualmente, trazemos um projeto espiritual. E não está escrito no nosso projeto espiritual esses desvios, essas quedas, esses processos. O nosso projeto espiritual é sempre de vitórias, porque a gente confia que vai vencer, não é? Mas às vezes a gente vacila e cai. Mas estas quedas não estão organizadas ou planejadas na nossa vida espiritual. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Meus irmãos, se cabe uma sugestão, tudo que nós temos dito é sobre sugestão. Se cabe uma sugestão, vamos pedir a Deus que nos ajude a ressarcir os débitos que já acumulamos nesta vida. Vamos pedir a Deus que, por acréscimo da misericórdia dele, nós consigamos, às vezes não diretamente com as pessoas que erramos, porque às vezes isso não é possível, mas que nós consigamos distribuir bênçãos onde quer que estejamos, como forma de modificação, como forma de regravação daquelas memórias deletérias, complexas que nós carregamos. Ao contrário de nós trazermos o passado para o presente, vamos ocupar o nosso presente com a leitura salutar, com a boa música, com a boa ação. Vamos inundar as nossas mentes com um trabalho em favor do semelhante, com a colaboração, com o enobrecimento nosso e dos nossos semelhantes. Aí, nesse momento, quando a gente pensa na unidade de tempo, né? Naquela unidade de tempo, ao contrário de eu pensar em uma memória ruim do passado, eu estou absorvendo, utilizando aquela faixa de tempo para gravar alguma coisa boa. E essa coisa boa que eu gravo vai repercutir na minha vida lá na frente também. Nenhum de nós toca no semelhante sem acréscimo de responsabilidade. Nenhum de nós está isento da lei divina. Todos nós somos seres que trazemos ou que vivemos, se assim podemos nos expressar, imersos dentro do pensamento do Criador. A lei não está do lado de fora, a lei está do lado de dentro, na nossa consciência. E nós somos altamente responsabilizados por todos os erros que cometemos. O primeiro projeto, a primeira ideia, o primeiro convite é: vamos parar de errar. Vamos reorientar nossas energias. Paramos de errar e orientamos nossas energias, agora vamos pedir a Deus gradativamente que nos ajude a reorganizar o que foi menos, vamos dizer assim, menos feliz ou menos ponderado lá atrás. Não é? Sugestões da espiritualidade. Tá bem? Voltamos ao campo das sugestões da espiritualidade sobre sexo. Sexo à luz da doutrina espírita. Não proibição, mas educação. Não proibição, mas educação. A educação se encontra, ou é um caminho, vamos dizer assim, que precisa ser um caminho natural através da busca do conhecimento, somente adquirido conhecimento, é que nós chegaremos a esse processo da educação das nossas próprias energias, tá bem? Nós não vamos conseguir comprar educação, não vamos conseguir herdar educação, não vamos conseguir achar ela perdida pelo caminho, não. É um processo de busca. Eu tenho que buscar, tá bom? Não há abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. É interessante a gente fazer um comparativo aqui, não é? A espiritualidade, Chico Xavier e Emmanuel, né? Aliás, isso é do livro Vida e Sexo, de Chico Xavier e Emmanuel. De 4 opções que ele coloca, todas elas começam com não. Eu fiquei quase magoado com o Chico e com o Emmanuel, sabe? De 4 opções que ele começa com 4 nãos.
Eu não sei se vocês se lembram, né? Não sei se lembram, mas dos 10 mandamentos de Moisés, lembram-se dos 10 mandamentos? Lembram-se? 7 deles começam com não. Parece que nós somos subordinados mesmo, somos? Somos ou não? Meninos bagunceiros, não é? Não matareis, não roubeis, não presteis falso testemunho, não cobiceis a mulher do vosso próximo, não cobiceis o homem do vosso próximo, né? da vossa próxima, não é? Não cobiceis nem o seu asno, nem o seu burro, nem qualquer coisa que lhe pertença. Não, 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 não e não. Por que não? Por que não? Porque nós agravamos muitas vezes o erro e o sim não seria benéfico para nós, não é? Então, dando continuidade, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Ninguém é objeto de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é escravo de ninguém. Somos todos livres. Todos, do primeiro ao último. Tá bem? As crianças, os jovens, carecem de orientação, carecem de instrução. Instruídos ou chegados à fase adulta, também são livres. Nós não podemos nos submeter à força ou à vontade de ninguém, ou não podemos submeter ninguém à nossa força e à nossa vontade. Não use das suas energias pessoais como processos de atração para a queda moral sua ou de outra pessoa. Saiba usar e preservar suas energias. A humanidade hoje, principalmente os países capitalistas, né? Principalmente os países capitalistas, nós vemos a beleza hoje como um risco muito grande. O risco de queda moral é um risco absurdo. Nós vemos o poder, a ganância, a fobia, a inteligência ainda campeando a longos passos na nossa sociedade. São doenças morais que com o tempo elas vão desaparecer. Mas o quanto antes nós conseguimos trabalhar, melhor. Tá bem? Não impulso livre, mas responsabilidade. Não impulso livre, mas responsabilidade. Ok? Tudo bem? Não responda, não haja, não produza, não faça, não ceda de uma maneira sem reflexão. Pense, avalie, coloque o seu cérebro para funcionar. Reavalie seus caminhos, repense, não é? Não deixe que as expressões como um impulso humano, uma carne fraca, ou é a tendência, ou eu sou assim mesmo, não deixe que estas frases justifiquem suas ações. Ok? Tudo bem? Posso contar uma história rápida aqui? Uma história rápida para vocês? Os discípulos de Buda estavam caminhando uma certa ocasião num determinado ambiente e os discípulos de Buda encontram os discípulos de um outro mestre naquela época lá do Nepal. E os discípulos, e os outros discípulos, não é? Perguntam para os discípulos de Buda assim: o que o vosso mestre vos ensina? E aí os discípulos de Buda te respondem assim: o nosso mestre nos ensina que quando nós estivermos comendo, comamos. E quando nós estivermos andando, andemos. E quando nós estivermos falando, falemos. Aí os outros falam assim: puxa, mas isso aí todo mundo sabe. Eu, não, ninguém faz isso. Você quando está andando, está pensando em outra coisa. Então você não está andando. Quando você está comendo, você está pensando em outra coisa. Então também você não está andando. As nossas relações sexuais, ou as nossas relações com as pessoas, elas não trazem a presença do cérebro. Elas trazem muitas vezes as presenças do interesse, do jogo de interesses entre as pessoas. Então é importante nós sairmos do processo do automatismo e entrarmos ao processo da reflexão. Antes de responder, pensa. Antes de assumir, reflita. Deixe que o seu cérebro tome partido nas suas decisões. Não seja impulsivo. Quando você estiver comendo, preste atenção. Coma. Quando
Quando você estiver caminhando, preste atenção no caminho. Mas eu caminho pensando no passado ou pensando no futuro, enquanto isso eu perco o presente. As minhas relações sociais são baseadas no meu interesse. Então, o meu cérebro está fora daquela decisão. Eu conheço a filosofia da fraternidade. Eu conheço a filosofia da empatia. Eu conheço a filosofia da lealdade, da sinceridade. Mas são campos filosóficos. Eles ainda não participam das minhas decisões no momento. Então eu tenho que escolher. Isso para mim é verdade? Então deixa eu pegar lá, trazer para o meu momento presente e aplicar isso. Existe uma distância assim, fenomenal, incomensurável, não é? Entre o conhecimento e a prática. Conhecer é intelectualidade, praticar é moralidade. Então, muitos de nós conhecemos muito, mas praticamos quase nada, não é? Na sexualidade, a mesma coisa. Vamos escolher, pegar os valores, os conhecimentos que já temos, vamos buscar outros valores da espiritualidade, vamos refletir sobre eles e depois tomar a decisão da prática. Tudo bem? Porque se nós não atendermos ao bom senso e ao equilíbrio, fora disto é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Tá bom? Sem isto, será enganarmos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um de nós. Nós falávamos para vocês agora mesmo da jornada evolutiva da humanidade, e é uma jornada evolutiva que no campo físico, a antropologia, a geologia, outros estudos da ciência provam para nós o processo da evolução humana. Por outro lado, nós percebemos de uma maneira bastante clara, fácil, que a humanidade vem produzindo para padrões operacionais repetitivos, não é? Então, quando nós pegamos, por exemplo, a história do Império Assírio, lá na Ásia, 3.000 anos atrás, naquela época, né? Naquele campo distante, era sexo, poder, luxúria, ganância, força, espada, não era? Mas isso há 3.000 anos atrás, é ou não é? Há 2.000 anos atrás, na época de Jesus, era sexo, luxúria, poder, ganância, fobia, espada, não era? Mas isso há 2.000 anos atrás. Mas há 1.000 anos atrás, era sexo, luxúria, poder, ganância, fobia, não é? Violência. Mas isso há 1.000 anos atrás. E hoje, como é? Vocês percebem que nós vamos repetindo os padrões operacionais? Não é? É muito difícil. A gente vai colocar mesmo a palavra difícil. É muito difícil um de nós, pensar fora do contexto que a cultura te envolve. E a cultura te traz esses fundamentos. Não é? Da sexualidade, da bebida, da música. Tudo isso é cultura. Nós estamos imersos nisso. É muito difícil nós pensarmos fora desse padrão. Jesus fala para nós: eu venci o mundo. Eu não venci no mundo, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo, a sua cultura e seus fundamentos não me contagiaram a ponto de eu ser vencido por eles. E nós seguimos o roteiro. Qual roteiro? Roteiro estabelecido pelos nossos, pela cultura, pela nossa sociedade, não é? Pois não. Vai, de novo. Isso. A primeira é a segunda maior troca de energia. Eu não me
lembro de ter lido isto, não. Eu não me lembro de ter lido isto, não. Mas, corroborando com a sua ideia, corroborando com a sua ideia, o sexo, vamos dizer assim, vamos fazer aqui não é uma brincadeira, mas um comparativo rápido, né? Se nós pegarmos o nosso corpo fisiológico, se você pensar da parte do estômago para cima, que é o coração e a mente, isso nos vincula ao mundo espiritual superior. Se pegarmos aqui para baixo, geralmente nos vincula ao plano físico. Então, a glutonaria, comer demais, é um grande desequilíbrio. Comer de menos é um grande desequilíbrio, não é? A excelsitude da beleza, nós não estamos falando de saúde, tá bom, gente? Tudo bem? Isso é uma diferença grande. Cuidar do corpo, cuide do corpo. É sua ferramenta de trabalho. Agora, não exagere, não use deste seu corpo como ferramenta de sedução e de mau encaminhamento para as suas energias e as energias do outro. Tá bem? A questão da sexualidade, da glutonaria, dos vícios materiais, são sentimentos, ou são padrões mentais que caracterizam doenças morais e que nos vinculam muito ao plano físico, não é? E aí, dentro daquela ideia daquela montanha lá cheia de neve, da casinha lá, fumacinha saindo, não é? Essa imagem, ela vai perdurar conosco durante muito tempo. A imagem do desequilíbrio, seja ele qual for, quando nós desencarnamos, esta imagem do desequilíbrio também acompanha o espírito. Então, é natural a gente pensar assim, ele morreu, desencarnou, descansou. Olha, às vezes não. Às vezes não. Né? Às vezes não funciona exatamente assim. Nós, quando desencarnarmos, nós seremos muito parecidos, que saem iguais a 5 minutos antes de desencarnar. Então, se carrega desequilíbrios aqui na carne, provavelmente vai conseguir ou vai continuar com esses desequilíbrios fora da carne. E detalhe, quando nós chegamos ao mundo espiritual desequilibrados do sexo, nós vamos nos unir aos encarnados que estão produzindo o mesmo desequilíbrio aqui. Quando nós desencarnamos com o vício da bebida, nós vamos nos vincular aos encarnados que estão com o mesmo vício aqui. Quando eu desencarno com o vício moral da violência, eu vou me conectar com os encarnados que estão com o mesmo vício aqui. Não é? Tudo bem ou não? Tudo bem? Se eu quiser gritar lá para o jogo de futebol, eu tenho que ir lá para o campo de futebol, não é? Por quê? Lá está todo mundo fazendo a mesma coisa. Se eu quiser falar de Jesus, eu venho para cá, não é? Por quê? Aqui está todo mundo falando a mesma coisa. Os afins, eles se procuram, tá bem? Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Tá bom? Tudo bem? Bom, sem isto será enganarmos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um de nós. Então, como falávamos, desde lá da pré-história, muito antes, nós viemos repetindo padrões operacionais e chegamos até o momento de hoje, repetindo relativamente os mesmos padrões. Aí você diz, bom, mas hoje o homem não puxa a mulher pelo cabelo, como na época das cavernas, não é? Ou é? Mais ou menos igual, não é? Mais ou menos igual, não é? É mais ou menos igual. A diferença é que o processo legislativo, a organização, só um instante, a organização das leis, ela impede ou ela impõe ao agressor certas penalidades. Às vezes, por conta das penalidades, ele deixa de fazer. Não é? É mais ou menos assim. A gente não quer assustar ninguém, não, mas é mais ou menos assim. Quando passa na televisão, não é? A rebelião na penitenciária. Você fala assim, nossa, meu Deus do céu, como solta que é popular, não é? Eu adoro dinheiro. Vocês gostam de dinheiro? Gostam de dinheiro? Vamos lá no banco roubar o banco, então? Vamos? Não. Por quê? Por uma questão ética? Ou é porque eu tenho medo de ir para a penitenciária? Compreende? Então, estas questões é que nós precisamos pensar. Eu não vou roubar o banco porque é errado, ou eu não vou roubar um banco porque eu vou para a penitenciária.
não é? Eu não agrido alguém porque é errado, ou eu não agrido alguém porque eu vou ser penalizado. Então, esta é a diferença, ou o grande espaço, não é? Que existe entre o conhecimento e a moral. Tá bom? Bom, a Érica está aqui. Quando a Érica está aqui, a gente tem que ir. Irmãos, a gente agradece imensamente a paciência e o carinho de vocês, não é? Hoje vocês quase chegaram ao mundo espiritual superior, de tanta paciência que tiveram. Não é? A gente, para agradecer a vocês, nós trouxemos um rápido pensamento para coadunar aí com a questão do sexo sob a visão da doutrina espírita. A vida é inestancável em toda parte, plano físico e espiritual. E a lei é a manifestação da bênção de Deus. Ela nos encontra a todos, no espaço e no tempo, nos trazendo sempre o resultado do bem ou do mal que semeamos, como forma de educação e proteção a todos nós. Que Deus nos abençoe. Nós agora mesmo falávamos a vocês sobre a casinha no sopé da montanha. E daqui do lugar que estamos é como se víssemos a imagem da casa na mente de cada um de vocês. Agora nós vamos convidar a todos a usar da mesma potência mental, da mesma energia mental. Caminhamos descalços numa praia linda, sentindo os grãos de areias em nossos pés, o barulho das águas nos sensibiliza os ouvidos, sentimos a brisa a nos tocar a face. Crianças brincam em torno de nós, felizes e descontraídas. Adultos na expectativa, anciãos lotados de esposa. Ao olhar o monte, vemos a figura augusta de nosso Mestre e Senhor Jesus, que nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e compassivo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Intercorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e nos templos, e curando toda sorte de enfermidade entre o povo. E vinham ter com ele os lunáticos, os endemoniados, os paralíticos, e ele os curava. Vinham de Decápolis, de Jerusalém, da lenda Judeia, numerosa multidão o seguia. Obrigado, Senhor. Deus nos abençoe.